Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 25 de junho de 2015. São 20 horas e 2 minutos, 19 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. O capítulo 5, ele trata do tema Bem-aventurado os aflitos. E nós estamos na questão, no item de número 11, esquecimento do passado. Esta lição fala o seguinte: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio, ponto. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Então, essa afirmação já dá uma boa noção do que é reencarnar ou encarnar. Ele vai nascer ou renascer no mesmo meio que ele viveu antes. Ou seja, com os mesmos espíritos, ou como pai, ou como mãe, ou como filho, ou como filha, enfim. É o mesmo grupo, né? Ou mesmo meio, né? Não necessariamente os mesmos espíritos, mas o mesmo meio, o meio que lhe é próprio. E se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. Às vezes não precisa nem reconhecer, né? Odeia de graça, né? De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. As tendências instintivas são todos os nossos pensamentos íntimos, as nossas tendências íntimas, né? Isso é fácil da gente verificar, né? Quais são as tendências que nós temos. Cada um sabe disso. Hã? Sabe? Cada um sabe. Exatamente. Às vezes quer esconder até dele mesmo. Mas sabe. Né? E você tem uma noção do que você já foi em outras vidas. Por aí tem. Por aí tem. Dá bem para ter. Tem. Coisa boa é que certamente não é. Tem que procurar lutar contra ela. É. Contra as tendências tem que procurar lutar. Especialmente contra aquela... Quando a gente identifica nelas as tendências mais comuns, mais imediatas, né? Aquelas que com mais frequência assomam o nosso pensamento, as nossas ações. Né? O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Quer dizer, tudo que você adquiriu, ele traz ao nascer. Pode ser que não implicitamente, não explicitamente, mas implicitamente. Os recursos de raciocínio, a inteligência desenvolvida, a facilidade que ele tem para fazer esta ou aquela coisa, né? Isso é de várias vidas, não de todas.
O nosso conhecimento é patrimônio inalienável. É inalienável, é patrimônio. Tem gente que o sujeito não tem diploma de coisa nenhuma e ele é capaz de coisas extraordinárias, de fazer coisas extraordinárias. Tem uma palestra que fala sobre um sujeito no início do século XIX, na Inglaterra, chamava Keras alguma coisa, não lembro sobre o nome dele, na Inglaterra. E esse sujeito fazia conta de cabeça que os caras ficavam abismados com ele. E no século XIX, no início do século XIX, era proibido alguém que trabalhasse na roça estudar. Era proibido, olha que interessante. Um país que a gente considera desenvolvido, né? Era proibido, é para manter o cara no campo mesmo. E ele era camponês. Então reuniu lá um grupo de matemáticos, de especialistas lá, e propuseram vários problemas para ele e tal, e ele respondeu todos exatamente. Contas difíceis, né? De álgebra, de matemática, enfim. E propuseram lá, não lembro agora o número, mas é um número que dá como resultado, não sei se 20 dígitos, 30 dígitos, não lembro agora, mas é um número enorme. Perguntaram para ele, fulano, quanto é tanto vezes tanto? Ele pensou um pouco e falou, dá tanto, assim, falou certinho. Aí os caras, os especialistas estavam lá, fizeram a conta, encheram 2 lousas fazendo a conta e chegaram no mesmo resultado. Ele falou, e aí perguntaram para ele, escuta, como é que você sabia o resultado? Ele falou, eu não sabia, até o senhor perguntar. Quando o senhor perguntou, aí eu fiquei sabendo que eu sabia. Né? Por aí dá para a gente perceber que esse sujeito que era proibido, naquela encarnação, de estudar, trazia isso como tesouro, uma bagagem de vidas anteriores que era dele. Os caras que eram especialistas no assunto precisavam fazer um monte de conta. Ele respondeu de bate-pronto. E é um número desse tamanho. Eu fiz a conta uma vez. Dá um número imenso. É uma coisa que... Não, a gente não consegue calcular 3 dígitos. Se a gente pegar 300 vezes 452, por exemplo, deve precisar ficar pensando um monte de tempo. Talvez você chegue... É fácil por causa do zero, mas se você pegar 342 vezes 624, aí... Então, quer dizer, você pode até chegar no resultado, mas vai ter que fazer um esforço danado. Ele respondia de bate-pronto. Então, o que é nosso, a gente não perde. O que é nosso, o que é tesouro nosso... Às vezes fica adormecido porque para aquela encarnação aquilo não vai ser aproveitado. Depende. Se isso for motivo de orgulho para o espírito, aí fica bem camuflado. Que é para aquilo não atrapalhar ele. Né? Por exemplo, uma pessoa que encarna numa família, ele prejudicou muito, que as pessoas o odiaram em outra encarnação, ele tem que encarnar como um cara frágil. Se ele não for um cara muito frágil, se ele não despertar compaixão, ternura, cuidado, como é que aqueles que odiaram ele vão recebê-lo na família? Ele tem que despertar compaixão, ele tem que despertar ternura, cuidado. Aí para ele ser recebido com aquele carinho, com aquele cuidado e tal, e as coisas irem se encaixando entre os personagens daquela história. Né? É mais ou menos por aí que a banda toca. Então vamos lá. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Fique bem claro, né? E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Quer dizer, por aí não precisa ninguém ficar sabendo o que foi, o que deixou de ser em outra encarnação. Analise quais são as suas tendências que mais lhe incomodam. Se você está buscando corrigir-se, normalmente as más tendências incomodam muito, né? Fica incomodando a nossa consciência. Basta a gente analisar essas más tendências, a gente vai ter uma noção mais ou menos do que foi em outra encarnação. Né? É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção.
Pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. E aquilo que ele faz com facilidade, com tranquilidade, aquilo que não lhe custa fazer, não tem o que fazer mais sobre aquilo. Já aprendeu, né? Mas sobre as más tendências, não. Aquelas são difíceis realmente de serem corrigidas. As boas resoluções que tomou, são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhe dá força de resistir às más tentações. É isso que a gente faz, preparando uma nova encarnação. O estado de erraticidade, ele permite, e ele é exatamente próprio para isso, para que a gente possa tomar boas resoluções nesse período, entre uma encarnação e outra, né? Aí tem espírito que encarna, você pode fazer o que você quiser, você não tira ele daquele caminho. Ele persegue aquele caminho, vai em cima, custo que ele pode estar morrendo, mas ele segue aquela rota que ele mesmo traçou para ele, né? E outros que não vai dar valsa. Tanto faz o barco para cá, ele vai para cá, se o barco vai para lá, ele vai para lá. Não. Quer dizer, não tomou as boas resoluções, né, como deveria ter tomado. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Olha que legal, né? Quer dizer, a gente vai tomar posse de todas as coisas boas e também, né, das coisas ruins que nós certamente fizemos em outras encarnações, né? Então, desencarnou, vai tomar posse de tudo. Daí explicitamente, né? Aí não fica nada escondido. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar, no outro dia, o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. Aí é que está a grande sabedoria divina, né? Esta lembrança, ela tem que se apagar durante a vida de relação. Senão colocaria em xeque a vida de relação de cada um de nós. Porque nós saberíamos exatamente o que nós fizemos uns para os outros. E normalmente não pode ter sido coisa muito agradável, né? E se foi coisa muito agradável, deixaria um vaidoso e o outro humilhado. Né? O outro que fez muita coisa, não, eu sou o cara, né? Eu sou bom pra caramba. Entendeu? E o outro fala, ih, rapaz, tá vendo? Ainda tô aqui marcando passo. Se sentiria constrangido, humilhado, né? Então, realmente, durante a vida de relação, nós temos que estar em pé de igualdade, né? Cada um fazendo aquilo que faz, exatamente o que faz, como faz, né? Exatamente com aquilo que a circunstância permite, e não aquilo que ele era em outra encarnação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitar. Motivos de resignação. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra,
vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente e que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Senão, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange, na sua visão, a vida corpórea, como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. Ponto no infinito está escrito, está grafado errado em alguns exemplares, viu? É ponto no infinito. Tá? Corrijam aí. Hã? É. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas. Olha que legal. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma,
enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Assim é para as dores também. Para a dor é a mesma coisa. Para a doença grave, né? Doença grave, para a dor, o cara tem que encarar de frente, porque como a gente tem a visão da vida espiritual, a vida tem uma importância relativa. Até a morte tem uma importância relativa, porque o maior desespero de uma pessoa, quando ela fica sabendo que ela tem uma doença grave, é a possibilidade de morrer. Esse é o maior desespero. Não? Estou no fim. Isso é milhares de Né? Vou deixar tudo aí e tal, vou deixar aqueles que eu amo e tal. Né? Quando a gente encara a vida pelo lado espiritual dela, você sabe que você não vai deixar nada, porque nada é seu mesmo, os bens não são seus, e aqueles que você ama nunca vão ser deixados. Você vai poder estar muito mais próximo deles, estando desencarnado do que encarnado. Para o desencarnado, é muito melhor essa situação do que para quem fica. Porque o desencarnado, ele pode estar junto da pessoa quando ele desejar. Né? Eu desejaria agora estar em São Paulo junto da minha filha, ela está com problema de saúde. Eu desejaria muito estar com a Juliana, né? Faz curso com a gente pela internet de quinta-feira. Eu não posso. Se eu estivesse desencarnado, eu imediatamente pensaria e estaria lá, ajudando. Ela está com problema de coluna sério. Coluna grave. Fez uma tomografia hoje, deu um problema lá de hérnia de disco e tal. Então, quer dizer, para o desencarnado é muito cômodo, né? É muito mais cômodo que para o encarnado. O encarnado não pode fazer isso que o desencarnado faz, né? Pensar e imediatamente estar. Né? Então, quando a gente vê a nossa visão e a visão ampla da vida espiritual, as coisas até ficam pequenininhas, mesquinhas, né? A Glaucia que fala, se não é escolhido. Exatamente, mas é mesmo, é isso mesmo. Quem sofre sem resignação, vai repetir aquilo? Não. Se ele for resignado realmente, se não for só aparência, porque às vezes o cara é resignado na frente dos outros, né? Quando ele está sozinho, ele xinga a Deus, impreca contra a vida, né? Mas se ele realmente for resignado, se o ponto de vista dele for a vida espiritual, se ele confiar no Criador, realmente, porque tem gente, por exemplo, que faz prece para Deus, mas para pedir vantagem para si mesmo. Não como confiança em Deus. O pai desse cristiano, não sei das quantas, que desencarnou aí, né? O pai dele deu uma declaração bem própria de quem não tem confiança em Deus, de quem é materialista. Ele falou, eu fazia prece de noite, de dia, quando subia no avião, quando descia do avião, quando meu filho começava a viagem, quando ele acabava a viagem. Será que Deus existe? Essa foi a... Ele não questiona que o filho dele não estava assim. Exatamente, foi exatamente esse o discurso dele, quando foi entrevistado. Será que Deus existe? Né? Quer dizer, isso é próprio de quem vê a vida do ponto de vista material, única e exclusivamente. Deus é um cara que está a serviço dele, né? Ao serviço do homem, para que ele possa pedir para Deus aquilo que ele deseja. A vontade é a dele, não a do Criador. E a resignação é tão importante também, até para a pessoa passar por aquele problema. Para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. A resignação é fundamental para qualquer coisa. A dona Sônia, irmã da Glaucia, que morreu com tumor na cabeça, a Glaucia, quando eu ia visitar minha irmã, já não estava enxergando, já estava quase no fim. Ela nunca blasfemou nada. Deus, só me peço que não me deixe com muita dor, assim, sabe? Mas eu estou aqui pronta para os seus desígnios. Precisa ver. É isso aí, mas essa é a consciência, é a visão de quem vê a vida pelo lado espiritual. Se encarnou bem a Glaucia, claro. Tanto é que a comunicação dele. Claro, é evidente, é natural. É assim que é. A recompensa da vida é exatamente nesse sentido. Ele falando aqui que não há um ato que a gente faça de mal que não seja punido. E também uma compensação não há um ato de bem que não seja recompensado. Né? Então, ver a vida, conhecer a vida espiritual, né? A vida dos espíritos, e ter essa visão espiritual das coisas é fundamental para quem queira ser feliz. Faz toda a diferença. Né? O homem que tem paz, ele não precisa de nada para ser feliz. Basta a paz dele para ser feliz.
né? A tranquilidade dele para ser feliz. Então, é muito bom a gente ter essa visão. Vamos lá. O suicídio e a loucura. Mas a abordagem dessa lição, desse tema, né? Suicídio e loucura, aqui nesse momento é muito apropriado, porque é o oposto da calma e da resignação. Quem comete esse tipo de ato deslocado se sente e age de maneira oposta ao resignado. Porque o suicídio ele não quer morrer. Ele quer egoisticamente resolver o seu problema. Ele quer resolver o seu problema. O problema para ele é angustiante. Ele quer resolver. Como ele não vê saída de imediato, ele busca o caminho da morte. E é aquilo que gosta de chamar atenção. Também, é claro, é evidente. É evidente. É. A minha tia falava para ela que manga com leite e morrer. E ela não botou uma manga no leite para morrer. E tomou todinho. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Olha que coisa extraordinária, né? A calma, a resignação e a fé no futuro, né? Dão para o espírito uma serenidade que vai preservá-lo da loucura e do suicídio. Quer dizer, olha a importância, né, da gente conhecer a ciência espírita. Olha aí a importância, né? Não ficar fazendo previsões. Aqui eu li mandaram uma mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, uma mensagem que diz que o Chico fez uma previsão e que em 2019 vai ser a conta. Né? O tempo máximo que a Terra tem até 2019. Kardec fala no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, né, que todas as previsões feitas com datas são passíveis de muita desconfiança. Muita desconfiança. Então, ou Kardec, os espíritos superiores estão errados, ou o Chico está certo, ou o Chico está errado, os espíritos superiores estão certos. Isso é um absurdo esse tipo de coisa, né? O espiritismo ele não serve para ficar criando situações de terrorismo nas pessoas. É o contrário. O objetivo do espiritismo é infundir exatamente isso. Tranquilidade, paz, calma, resignação, fé no futuro. E calma. É claro. Que objetivo teria para os espíritos superiores virem, se é que eles sabem, né? Mas vamos dizer que sabendo qual seria o objetivo de virem divulgar uma situação como essa? Só vão trazer terror, intranquilidade, né? Desequilíbrio entre as pessoas. Então, jamais esse tipo de coisa seria revelado. Até porque dizem que isso resultou, essa revelação resultou de um encontro de alguém, não sei se o Chico, uma outra pessoa, com Jesus diretamente. Né? Quer dizer, uns absurdos que eu vou falar uma coisa para você. Diretamente com Jesus. A revelação foi feita por Jesus a essa pessoa. Eu não li a matéria toda porque era muito extensa, e também não vou ficar perdendo tempo com isso, né? Era muito extensa, então resolvi não perder meu tempo. Mas o fato era esse, que Jesus revelou a essa pessoa que era, não sei se era 69 ou 79, e ele ia conceder mais 50 anos de prazo à Terra. E esses 50 anos expirariam agora em 2019. Eu acho que eu vou estar vivo até lá, né? Então, estamos em 2015, mais 4 anos, eu estou com 67, acho que dá, né? Eu quero chegar até lá para colocar um comunicado no Facebook, dizendo assim, olha, a previsão estava totalmente errada, como todas as outras previsões. Então, vamos lá. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Vamos lá. Vocês lembram o que é vicissitude? Todo mundo lembra?
adversidades, sofrimentos, dificuldades, aflições, problemas da vida, né? Essas são as vicissitudes que o homem não tem força de suportar, e muitas vezes ele acaba derivando para a loucura. Ele não suporta realmente. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. É evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Ora, se alguém tem dúvida a respeito disso, que meça, ou que procure saber o que levou a pessoa à depressão. A depressão é um caminho que leva à loucura. Se a pessoa permitir que a depressão se aprofunde realmente, ela pode danificar o cérebro a ponto de parar num sanatório. Num hospital psiquiátrico. Né? E, normalmente, o que leva a pessoa à depressão é uma comoção. Um abalo emocional. Né? Acaba fazendo com que a pessoa entre nesse campo e permitindo que esses pensamentos, que a monoideia tome conta da vida dela. Ela fica só naquela ideia. Monoideia. Bate dia e noite em cima daquilo, dia e noite. Só naquilo, só pensa naquilo, só pensa... Que nem aquela atriz que fazia a escolinha, só pensa naquilo. É dia e noite pensando na mesma coisa, né? E é um caso seríssimo, viu? Eles aqui o mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos o que se verifica, os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Muitas vezes, as pessoas são levadas ao suicídio por orgulho também. Não aceita a situação, não concorda absolutamente de decair num degrau da escala social, né? Ela tem isso, tem aquilo, não concorda, não permito que a vida me roube isso. Ela acha que a vida está roubando dela. Aquilo ela tem direito, aí sempre tive direito, a minha família, meu pai, a minha mãe, não sei quanto, né? Então não permite jamais descer na escala social. Ela quer, por orgulho, por vaidade, ficar sempre acima da escala social. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa interessante? As pessoas que têm automóvel, normalmente, se consideram classe média. Não é verdade? Já fizeram já notaram esse detalhe? A pessoa tem um carro, ela se considera classe média. Se você for do ponto de vista econômico, classificar quem é classe média, o cara que tem um carro não está nem perto de ser classe média. Agora, diga para o cara que não é classe média. Classe média tem a ver com o valor que o cara recebe. O classe média, ele é um cara que tem uma renda mensal líquida, limpa, de no mínimo 10 mil reais, entre 10 e 15 mil reais. Tá? Não, aí já seria o rico, né? O cara que tem uma renda de 50 mil reais é rico. Já seria o classe média A, né? AA, né? Seria o classe média que está acima do classe média. Mas a maioria de nós estamos abaixo. Eu me considero abaixo da classe média. Pobre mesmo, um pobre remediado, né? Um pobre remediado, um pobre que tem, né? Uma posição muito frágil, inclusive, do ponto de vista econômico, né? Se você for ver, é frágil, porque para você decair da escala social, é um esbarrãozinho. Se você bobear, que nem o caipira fala, dinheiro não aguenta desaforo, né? É que nem mulher bonita, você faz desaforo, ela vai embora, não volta mais, né? Então, dinheiro não aguenta desaforo. Então,
Agora, a maioria que se acha classe média, que não está nem perto disso, se você falar para ele, não, você não é classe média, ele briga com você. Então, o orgulho está muito presente na vida da pessoa quando ela adquire um cargo ou quando ela tem um determinado bem material, né? Que ela, por conta desse bem, ela se considera acima na escala social das outras pessoas. Então, o orgulho sempre leva a esse tipo de situação. Ora, aquele que nos dias seguintes facilmente adquire... Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para o seu sofrimento. É o que a vida humana... é o que é a vida humana em relação à eternidade. Senão bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim de seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. E pior que não morre e fica aí, dá um trabalho. Complica a vida do cara, né? Complica a vida do cara uma barbaridade. Inclusive, não é só pelo suicídio diretamente, pelo suicídio indireto também. Uma pessoa que abusa de um vício, por exemplo, e que por conta daquele vício acaba desencarnando mais cedo do que deveria, ele arca com um compromisso sério consigo mesmo, com a vida. Complicado. É porque ele deixou de fazer parte do que ele faria fazer, ele foi interrompido. Não é só por isso, não. É porque, por exemplo, vamos dizer que o sujeito está programada a encarnação dele para acabar cedo, aos 48 anos. Né? Mas por conta daquele vício, ele desencarna aos 35. 35 para 48, 13. Então, 13 anos que ele tem a mais de fluido vital. Ele vai receber o fluido vital para viver 48 anos. Ele tem um compromisso com isso. Queria desencarnar cedo, não ia? 48 é um jovem, é um menino. É onde for ver, 48 anos é um garoto. Está amadurecendo, está começando a entrar na maturidade, não entrou ainda na maturidade. Né? É muito cedo. Mas ele desencarnou aos 35, por causa de abuso de álcool, de cigarro, ou qualquer outra coisa. Ele tem esse compromisso, dos 35 ao 48, com o fluido vital que ele recebeu. Consequentemente, vai ter que responder por isso. E Deus o faz responder, cada um de conformidade com a sua evolução. Como que ele responderia? É complicado, hein? É complicado. Vai ficar atrelado ao corpo, próximo do corpo. É um suicídio involuntário, é um suicídio inconsciente. É um suicídio inconsciente, então, é um suicídio, assim, involuntário. Quando a gente faz a imprudência também? Depende se acidente não é imprudência. Mas eu tô sensível. Acidente não é imprudência, acidente é acidente. Esse rapaz desencarnou, o Cristiano, né? Em parte foi por acidente, porque estourou, uma Land Rover daquela, com 2 meses de uso, estourar um pneu, é puro acidente, fatalidade, né? Foi, pneu, é uma fatalidade. Até o pneu é importado daquele carro. Aquele pneu não é nacional, o pneu é importado. Ele deveria, né, teoricamente, deveria ser melhor, né? Porque a Land Rover, ela vem da Inglaterra, se não me falha a memória. A Land Rover é em inglês, né? Quer dizer, eles lá têm muita tecnologia, né? Para construir carro, um carro tão seguro que os dois que estavam na frente não morreram, né? E a pancada foi toda na frente, não teve pancada lateral, nada. E, por outro lado, houve um pouco de imprudência, porque estavam atrás e estavam sem cinto. Né? E 40%, dos 80% que usa cinto na frente, 40% não usa atrás. 40% das pessoas não usam cinto atrás. E quando você pede para usar, o cara resmunga. Quando você pede para usar, o cara resmunga.
Não gosto de usar, não. Entendeu? Então, quer dizer, houve, de certa forma, uma imprudência. E certamente vão ter que responder pelo seu ato, porque nada, como ele disse na lição, nada fica impune. Tudo que a gente faz, existe uma responsabilidade. A gente está na vida não é para brincar. A gente está na vida para viver e para progredir. Se você joga uma encarnação fora, ou se teoricamente você sai da encarnação antes do tempo previsto, você desperdiçou uma encarnação. Ou uma parte dela, pelo menos. Né? Quer dizer, você vai ter que responder. Quer dizer, não é responder para um juiz, um tribunal, nada disso, para a sua própria consciência. Né? Você vai chegar à conclusão que você deveria ter agido de maneira diferente para poder preservar, né? Ser mais cauteloso, mais prudente, para poder preservar a tua saúde, preservar a tua vida. É onde o sujeito acaba reencarnando mais infeliz do que ele poderia. Ele poderia reencarnar mais feliz, mais tranquilo, mais equilibrado, né? Onde ele reencarna mais infeliz. Isso significa que tem que levar a saúde bem a sério. Né? Mas é seríssimo, é seríssimo. Tudo que a gente faz, olha, esta caneta é velha. Essa caneta aqui tem 14 ou 15 anos. E foi eu que ganhei essa caneta. Tá? Mas ela tem tinta ainda. Tem gente que fala, não, tá velha. É um ato simples, né? Sem consequência. Não tem consequência nenhuma. Né? Mas vai ter consequência sim. Vai ter que responder. Pode, numa próxima encarnação, faltar uma caneta velha sem um pouco de tinta. É assim que a coisa funciona, viu? Quando Jesus fala, não choreis por mim, choreis por vós mesmos, porque vocês vão ter que pagar até o último centil, até o último centavo, significa isso. Sabe? Não se deve jogar nada fora, nós devemos usar as coisas com consciência, com responsabilidade, porque numa próxima encarnação pode faltar. E se você tiver o direito adquirido, né? Não é comprado, adquirido realmente pela sua prudência, pela sua responsabilidade no utilizar, no fazer e tudo mais, você vai ter o direito de outra encarnação. Não é? É assim que é, vale para tudo. Vale para todos as coisas que nós vivenciamos, as nossas relações com as pessoas, a utilização dos nossos bens. Tem gente que fala assim, não, eu já vi muita gente falar isso para mim. Carro é para me servir, não para me servir ele. Aí não faz manutenção, não limpa, não é aseado com o carro. Escuta, o carro é uma coisa que você anda dentro, você está dentro, você está... É praticamente uma extensão da sua casa. Você sai de dentro da sua casa e entra dentro do seu carro. Então tem que ter asseio, não tem que ter cuidado, não tem que ter... Você não tem que preservar ele, fazer manutenção preventiva. A maioria dos brasileiros fazem manutenção corretiva, espera quebrar para depois arrumar. Será que em outra encarnação ele vai poder ter um carro bom? Será? É uma pergunta. Eu não vou responder essa pergunta porque não sou Deus, mas as leis dele são justas. As leis são justas e precisas. Não é? As leis são justas e precisas. Ele sabe exatamente até onde nós merecemos e até onde nós não merecemos. E a lei age. Lei de causa e consequência. Se nós dermos causa, vai haver uma consequência. Talvez ela não seja agradável. E talvez seja. Depende de cada um de nós. Né? Não escapa nada? Não escapa nada. Não escapa absolutamente nada. Nada mesmo. Se não escapa nada, qualquer ato de imprudência, qualquer ato irresponsável, certamente vai ser cobrado na medida da nossa evolução. Isso tem que ficar bem claro. Porque é como a gente sempre fala de sexta-feira lá no nosso bate-papo, né? Um índio, um aborígene, matando alguém, não vai ser responsabilizado em 1/10 de um milésimo do que nós seríamos se nós cometêssemos um ato deslocado como esse. A partir daquele momento que você ganha consciência do que você está fazendo, você começa a se cobrar. A responsabilidade de quem sabe é centuplicada. É centuplicada, porque fazer sabendo, não tem desculpa.
Fala, não, eu não sabia. Sabia, você sabia. Você pode ter feito por uma outra razão qualquer, mas que você sabia, sabia. Então, por ignorância não foi, né? Mas vamos lá. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Viram porque Jesus batia reiteradamente na imortalidade da alma? Jesus, ele batia sempre para que as pessoas adquirissem a consciência da imortalidade da alma. Exatamente por essa razão. Porque, sabendo da imortalidade da alma e voltando o nosso pensamento para ela, nós adquirimos valores que o materialismo jamais vai trazer para o homem. Jamais. Não é? Mas a pessoa passa a confiar no Criador a partir do momento que ele se sabe imortal. Porque a confiança no Criador, que nem, vai dizer que o pai do Adriano não tinha confiança no Criador, fé no Criador, ele tinha fé, mas a fé dele era restrita àquilo que ele pedia para ele. É a mesma coisa que duas mães, vai. Uma mora vizinha da outra. Filho sai para trabalhar. Uma lá, Senhor, meu filho vai trabalhar. Cuida dele. A outra mãe faz a mesma coisa. Com as palavras dela, do jeito dela, na crença dela, faz a mesma coisa. Um volta e o outro não. Mas as duas não pediram? Pediram. Então Deus não existe. Não é? Desse ponto de vista, Deus não existe. Foi o que o pai do Adriano lá falou. Não foi o que ele falou? Eu peço todo dia. Eu entro no avião, peço. Eu saio do avião, peço. Meu filho entra no carro, vai fazer um show, eu peço. Ele sai do show, eu peço. Ele estava pedindo direto, mas ele pediu o que ele queria. Ou seja, ele não levava em consideração as leis do Criador. Nada. Ele levava em consideração só o que ele pedia. Para ele, a realidade se resumia às suas vontades, não à vontade de Deus. Então, na realidade, para ele, a vida é o que é aqui. Ele está sendo egoísta. Exatamente. A vida é o que é. Porque a coisa acontece com os outros não estão mais perto. Problema de cada um. Né? A vida é o que é aqui, é o que eu vejo, é o que eu pego, é o que eu começo, é o que eu meço, é o que eu sinto. Matéria. Eu quero que a vida do meu filho seja preservada, como se ele fosse viver eternamente nesse mundo. Se ele não fosse morrer em momento algum. Quer dizer, esse é o tipo de fé de quem não tem a visão do futuro, de quem não tem a visão da imortalidade da alma. E quem tem a visão da imortalidade da alma jamais faria uma afirmação como aquela. Ou faria uma pergunta como aquela. Será que Deus existe? Jamais. Esse é o ponto que Jesus se batia. Quando ele fala para o moço lá, o que adianta você ganhar a tua vida e perder a tua alma? Exatamente esse é o ponto. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm de esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. O que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão proporcionar-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. Este é o tipo de pensamento exato do materialista ou do ateu. Esse é o pensamento exato. Ficar na vida para quê? Sofrer para quê? Não tem sentido. Aliás, não tem sentido o sofrimento, não tem sentido o nosso amor por aqueles que amamos, pais, irmãos, irmãs, tios,
esposa, filho, não tem sentido nenhum. O bem não tem sentido nenhum. Que sentido tem o bem para um cara desse? Nenhum. Para ele, tanto faz ser bom como ser bom, receber o bem como receber o bem. Isso não vai ter resultado nenhum futuro. Né? Para ele, interessa o que está acontecendo naquele momento. O resto... A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. O Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí, a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo, e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz, e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário, em lugar do eterno, nem por isso menos terrível, e a sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões. A certeza de uma vida espiritual, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair no outro ainda maior, mais demorado e mais terrível. Quer dizer, é mais demorado, se a gente considerar hora e tempo, nossa, não tem, o tempo é exatamente igual, exatamente o mesmo. Só que quando a gente está sofrendo, o tempo passa muito mais lentamente, né? Por isso que muitas vezes os espíritos dizem que sofrem e vão sofrer eternamente. Essa é a ideia do sofrimento eterno. Que se engana ao pensar que, ao matar-se, irá mais depressa para o céu. Que o suicídio, olha, quando as pessoas são incrédulas, perdem um filho muito amado, ou a esposa muito amada, ou o esposo, ou quem quer que seja, se mata para estar mais perto mais rapidamente. Do café. Agora, 3 meses depois, agora, né? Dias atrás, a mãe dele se enforcou também no hotel. E ela acha que ela ia alcançar ele, assim, né? Provavelmente, pode ser que tivesse esse tipo de ideia, para ficar mais próximo do filho. Né? Quer dizer, é o desconhecimento das coisas de Deus. Foi falta de ajuda para ensinar. Hã? Falta desse conhecimento. Olha, a própria religião cristã, o próprio catolicismo, o cristianismo principalmente, né? Mas o catolicismo, o budismo, o judaísmo, todas as religiões indistintamente condenam veementemente o suicídio. Por exemplo, no judaísmo, a pessoa que se mata não pode ser sepultada no mesmo cemitério dos outros judeus. Ela é sepultada à parte. Não tem o direito de ser sepultado no mesmo cemitério. De tão condenável que é o suicídio para os judeus, para o povo judeu. Então, indistintamente, viu? Inclusive, por exemplo, os próprios materialistas, né, porque quem redige uma carta magna de um país, né, você tem ali pessoas que são religiosas e pessoas que não são, né, são materialistas. E colocam como primeira lei, a lei áurea de um país, o direito à vida. É a primeira lei da maioria das cartas magnas dos países. O direito à vida, o primeiro de todos os direitos, o direito à vida. Quer dizer, ali está condenado o suicídio. Né? Ali está condenado o suicídio. Então, realmente, o suicídio ele é extremamente condenado, sob todos os aspectos.
E o Espiritismo é um forte antídoto contra o suicídio. Porque ele mostra que não há, primeiro, que não há razão para suicidar-se, né? E segundo, que o suicídio leva a sofrimentos inimagináveis. O espírito ele sai de um problema para multiplicar ele por 1 milhão. Ele está achando que aquele problema está fazendo ele sofrer muito, depois que ele suicida, ele vai ver o quanto ele vai sofrer, né? Aliás, o Kardec tem uma história muito bonita a esse respeito, diz que alguém tinha largado um livro dos Espíritos no parapeito de uma ponte, e o sujeito foi até a ponte para suicidar-se, né? E ele, sem querer, está ali apalpando o parapeito para jogar-se no rio, acho que no Sena, no Rio Sena, e ele encontra o livro dos Espíritos. E ele pega o livro, começa a ler, e abre. Na contracapa do livro está escrito assim: este livro me livrou do suicídio. Aqui, né? Que coisa, coincidência, né? Ele pegou, sentou, ele adiou um pouco a decisão dele, sentou ali mesmo e começou a ler o livro. Começou a interessar-se por livro, levou o livro para casa, né? Leu o livro de cabo a rabo, tornou-se espírita, inclusive, e escreveu: e a mim também. Levou esse livro na porta de Kardec, na porta da casa de Kardec, bateu na porta e largou o livro ali na soleira da porta. E foi embora. Kardec não conhecia também a pessoa, né? Mas ele encontrou as duas inscrições: este livro me livrou do suicídio, assinada o nome da pessoa, e embaixo, e a mim também, assinado o nome do segundo. Imagina que maravilha, né? Quer dizer, não estamos aqui defendendo o espiritismo, mas a doutrina dos espíritos, né? Que mostra claramente para o homem que o homem é um ser imortal. Eu concordo com o senhor. Eu acho que a senhora, quando ele levasse a sério o que ele fizesse interesse, que melhoraria muito. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde. Viu? Nunca é tarde. Se não for nessa encarnação, faça o seu trabalho direitinho, pode ser na próxima. Sabe? E para nós, uma encarnação, 2, 10, não muda muita coisa, viu? O tempo é uma coisa muito relativa. É que a gente tem ansiedade de ver a coisa acontecer para ontem, né? Entendeu? Mas dê o exemplo. Joga a sementinha. Sabe? Se perguntar, fala. Se não perguntar, fica quieta. Dê o exemplo. Sabe? A coisa acontece naturalmente. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, se só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Vamos anotar aqui instruções dos espíritos, bem sofrer e mal sofrer, para nós tomarmos a partir daí. Ninguém vai falar. Hein? Ninguém vai falar do suicídio. Na realidade, o que acontece com os suicidas é uma coisa só. Ele é vítima de si mesmo. Ele é vítima de si mesmo. Simplesmente ele vai sofrer as consequências do seu ato. Usava uma vez a falar do suicídio, o programa que usava. E uma mulher falou que ela tentou suicídio, tudo, né? E você não sabe o que essa ia arrumar para a cabeça. Essa ia é covarde, mas ia sofrer um pouco. Vai falando tudo isso para a mulher no ar. Eu quis entrar mas ia mesmo, né? Ia mesmo, ia sofrer muito, né? Ia terror, mas ele passou um terror na mulher, que olha, é o vale. Ia sofrer bastante. Porque lá tem vários suicidas, né? É terrível. Se ele lá para fora. Na realidade, isso é uma espécie de terrorismo, porque o que a gente deve infundir nas pessoas é confiança em Deus, não terror. O espiritismo não existe para isso.
né? Negócio de umbral, vale de suicídio, essa coisa toda. Tanto a alegria como a infelicidade, a felicidade como a infelicidade, elas são vivenciadas no íntimo de cada um, independente do lugar onde ele está, né? Ele pode estar num palácio e ser infeliz, ele pode estar num casebre e ser feliz, como nós, né? Encarnados, quer dizer, então não precisa de vale. A felicidade e a infelicidade está em nós. Não precisa de lugar. Quando os depoimentos que Kardec conta esses suicídios no livro, vê perfeitamente que não é nada aquilo. Aí eles colocam o Vale das Sombras. Vale das Sombras. Né? A Vale da Escuridão. Né? O cara não vê nada e tal. E uma vez a gente fica, antes de conhecer Kardec, a gente fica pensando nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de situação. Aí quando eu leio no livro Céu e Inferno, não, no livro dos Médiuns, o depoimento de um espírito, que ele foi punido por uma luz muito grande e intensa, falei, cadê o tal do Vale das Sombras? Né? Ou Vale da Escuridão, porque o cara é punido com uma luz intensa, ele se sentia muito solitário, e aquela luz brilhando intensamente dia e noite, né? Por um tempo muito longo. Então, o Criador é que cria as situações, né, segundo as suas leis, de conformidade com a necessidade de cada um. Se aquela luz intensa o oprimia, o deixava triste, acabrunhado, né, humilhado, é porque ele precisava daquilo. Ele tinha que, através daquela situação, tirar as próprias lições. Então, não tem vale de suicida, não tem coisa nenhuma. O cara pode se sentir temporariamente num vale, mas porque ele deve ter morado perto de um vale, ou porque ele gostava do vale, será por quê? Mas não porque, se o cara é suicida, ele obrigatoriamente tem que viver naquele lugar. Não existe local circunscrito, localizado para os espíritos. É isso que os espíritas... Uma ideia aqui, quando está encarnado, né? Ele tem uma ideia que está ligado em alguma coisa, por exemplo, o cara que é muito ligado a dinheiro, ele se encarna muito ligado aos bens materiais dele, especialmente ao dinheiro. Em que lugar você acha que esse cara vai querer estar quando ele estiver desencarnado? Do ladinho do cofre dele. Do ladinho. Então, mas um espírito que acredita nesse abençoado vale, ele não pode desencarnar aí no vale? Ele pode criar na sua mente essa ilusão. Ele pode criar na sua mente essa ilusão, porque nós somos escravos do nosso pensamento, da nossa maneira de pensar. Né? Se a pessoa, por exemplo, que nem aquele que nós recebemos uma vez aqui na casa, ele estava deitado no caixão, esperando a trombeta tocar. Porque ia chegar o final dos tempos, alguém ia trocar, um anjo ia tocar a trombeta, e Deus ia colocar os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. Os bons seriam levados para o céu, e a felicidade eterna, e os maus seriam condenados ao fogo do inferno, ao fogo eterno. Né? Ele falou que estava cansado de esperar alguém tocar a trombeta. Ele levantou. E é permitido também. Não é permitido, ele que se põe naquela situação. O pensamento dele. Na realidade, ele desencarnou esperando isso. Ele desencarnou com aquela mentalidade. O pastor incutiu de tal maneira aquilo no pensamento dele, que ele desencarnou e ficou lá aguardando a trombeta tocando. A minha avó amava muito a Jesus, muito mesmo. E era sincero o amor que ela tinha. E ela, por aquilo que se prega os evangélicos pregam, quando o sujeito desencarna, quem vem recebê-lo é Jesus. E ela estava esperando Jesus recebê-la. É a ideia que ela tinha. É o pensamento de cada um de nós. Né? Quando nós desencarnarmos, nós não vamos esperar absolutamente nada. Não é isso? Nós sabemos que vai haver uma confusão momentânea e que no momento seguinte nós poderão estar próximos a nós, o nosso espírito guia, e aqueles a quem nós amamos, se nós merecermos. Então você não vai ficar esperando nada. Você vai ficar esperando o resultado daquilo a que você tem direito. E seja feita a vontade do Criador. Não é? Então é o momento, assim, o momento em que você se defronta com a própria realidade,
né? E o momento que você vai se defrontar com o julgamento do Criador, das suas leis, em relação a você mesmo. Quando foi a Elete Ortigosa morreu? Em abril. A Elete desencarnou em abril, se não me falha a memória. O aniversário do centro em outubro. Outubro. Quem que foi receber o sorriso com um sorriso, um abraço? Ela. Quando ele veio para a festa do centro. Que rápido, né? Mas era uma pessoa boa. Dedicou a vida inteira à família. A mãe, ao pai e aos irmãos. Né? Ela foi uma segunda mãe para praticamente todos os irmãos. Não casou. Né? Foi professora, até aposentar. Quer dizer, teve uma vida... Uma pessoa alegre, sadia mentalmente. Né? Quer dizer, não podia dar outra. Né? Aproveitou bem, né? Ela fez o que ela fez, o que ela queria. Aliás, a única espírita da família Ortigosa. O pai era espírita, foi presidente do centro espírita, e a única filha que era espírita era ela. Aliás, ela é fundadora dessa casa. Ela nos ajudou a fundar a casa, né? junto com outros companheiros. Então, na realidade, o espírita, ele estudando a doutrina espírita, os livros de Kardec, ele não vai criar expectativa nenhuma em relação ao seu futuro como espírito. Nenhuma. E não é para criar mesmo, né? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós recebemos como recompensa daquilo que fizemos bem, independentemente de você ficar na expectativa ou não, você vai receber. E tudo aquilo que for consequência dos nossos equívocos, nós também vamos assumir. Então, não há razão nenhuma para a gente ficar na expectativa. Não, eu sou bonzinho, eu vou estar aqui, eu vou estar... Nada, você não vai estar nada. Você vai estar no seu lugar, exatamente no seu lugar. Nem mais, nem menos. Eu fui no Cadastro para fazer uma palestra no Verdade do Cadastro, e ele falou do nosso lar, que não existia, falou louca e tal. Aí a nossa senhora chegou para ele e disse: olha, você vai me desculpar, mas eu vou para o nosso lar. Aí ele falou: nosso lar, só pode ter certeza que a sua vai. Nós somos aquilo que pensamos, né? Quer dizer, não há razão para ser de outra maneira, de outra forma. Né? É isso aí mesmo. Na realidade, as pessoas que pensam que vão para o nosso lar, vão para o vosso lar. Vai desencarnar e vai voltar para a própria casa. Mas é o que acontece mesmo. É o que acontece. O espírito fica em confusão, desencarna, fica no estado de confusão. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar o lar dele, saber como está o esposo, os filhos e tal. Depois vai chegar o momento que fala: bom, agora eu vou cuidar dos meus interesses, vou cuidar da minha vida. É isso. Né? Porque expectativa de mundo superior, isso aí pode ficar sossegadinho que ainda não é hora. Vamos ficar por aqui mesmo, né? Vamos cuidar de trabalhar no sentido de poder merecer uma encarnação melhor. E essa é a minha expectativa. Né? Minha grande expectativa é essa: poder reencarnar mais equilibrado, né? Com mais paz no coração, com mais tranquilidade, poder encarar a vida com mais tranquilidade. Essa é a minha expectativa. Nada mais, nada menos do que isso, porque merecer para mundos melhores, mais evoluídos, isso aí. Começar bem enquanto antes. Tem que trabalhar nesse sentido, né? Nós temos muito ainda que trabalhar para poder merecer estar no mundo melhor, né? Porque até agora a gente fez parte do quê? Do problema. Nós temos que começar a fazer parte da solução para poder realmente merecer, né? Aí sim, quando for um espírito melhor e tal, tem uma expectativa diferente, né? Mas eu, particularmente, penso assim, não tem muita expectativa, não. Queria voltar acostumando a aprender no Espiritismo. Não entendi? Queria voltar acostumando a aprender no Espiritismo. Mas você pode ter certeza, você vai desencarnar aprendendo, reencarnar aprendendo, desencarnar outra vez aprendendo, reencarnar aprendendo. Por exemplo, nascer numa família católica, tá? Mas não importa. Não importa. Você pode nascer numa família muçulmana. Né? Se você tem a ideia espírita, você vai ser espírita. Já temos uma menina que frequenta aqui. Com o tempo a gente é conduzido, né? Você lembra da Larissa? Namoradinha do filho da Denise. Namoradinha do filho dele. Aquela menina, o pai e a mãe proíbem ela de vir aqui. Proíbem, não querem. Juro, não querem. Não querem, já foram orientados. Tem um rapaz
é que é o nome dele? Ex-marido da Denise? Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo não é o nome dele? Se eu não me engano. O Luiz Gustavo já falou para ele, olha, é um lugar bom, um lugar sério e tal, né? O pessoal estuda bastante e tal. Pode ficar tranquilo, sua filha está num lugar bom. Não. Não querendo, proibiram veementemente. E o que ela faz? Ninguém pode com a força Não adianta. Ela é espírita, aquela menina. Ela não sabe. Ela mesma não sabe, mas ela é espírita. Então, quando o espírito reencarna, já vem essa bagagem de outras encarnações, ou mesmo durante o estado de erraticidade, estudou muito doutrina espírita, que pode acontecer, né? Você estudar doutrina espírita em estado de erraticidade, reencarna determinado, não tem o que aguenta, não. Não tem o que segura. É filho da Denise? É. Acho que é irmão. Não, é filho. A Denise parece cara de menininha, mas ela tem 38 anos já. também pensei que era só parente. Não, é filho dela. E a menininha também. A menina também é filha dele. Chama ela de Preta. Ela foi gerada dentro desse centro espírita. Ela ficou grávida. O Mateus tinha, acho que 4 anos, né? Uma coisa assim. 4, 5 anos o Mateus tinha quando começou a frequentar o centro. E ela ficou grávida da Preta aqui dentro. Ela estava frequentando o centro espírita quando ficou grávida dela. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Queira a vossa misericórdia, a vossa bondade e o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor, dá-nos a força e a coragem necessárias para orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.